Ah, meu filho não consegue ter atenção, meu filho não consegue concentrar nas coisas da escola, meu filho é muito agitado. Pois é, será que não foi algum processo de negligência lá no início, quando o cérebro do seu filho estava ainda em desenvolvimento? Será que não foi uma falha sua lá que causou essa desestrutura aí no comportamento do seu filho? Eu sei que você já viu o caso do macaquinho lá do Japão, aquele que viralizou no mundo todo. Eu sei que você já viu ele várias vezes na semana passada e até nessa semana. Mas tem algumas coisas nesse caso que ninguém falou hora nenhuma nesses vídeos virais que tiveram por aí. E o primeiro é que ele é um animal que já tem um sistema social bem complexo e é bem diferente do nosso sistema social humano. E se você joga lá no Google, você vai ver que eles são agressivos e que eles fazem de tudo para determinar a hierarquia entre eles. E é bem provável que o macaquinho Punch, que é o macaquinho lá, o filhotinho que está sendo agredido pela sociedade lá dentro do zoológico, é bem provável que quando ele crescer, ele vai fazer a mesma coisa com outros macacos pequenos que aparecerem. Porque o sistema social deles é assim. A segunda coisa que eu tenho para dizer é que eu também fiquei comovido, sim, ao ver o macaquinho lá se agarrar ao macaco de pelúcia para tentar vencer a solidão. E isso é muito normal entre nós, seres humanos, ficar comovido, essa compaixão que a gente tem, essa vontade que a gente tem de cuidar de um filhotinho que a gente vê por aí. Isso é uma característica instintiva nossa que foi herdada durante a evolução dos seres humanos. Então eu fiquei comovido, sim, como todo mundo, ao ver esse macaquinho ser abandonado pela mãe, e também por ver que se o ser que tem a maior responsabilidade instintiva de proteger ele, que é a mãe, se ela abandonou e não está protegendo, imagina o resto dos outros animais que já são hostis. É lógico que eles não vão fazer. Então eu ver lá ele ser maltratado, ver ele sofrer dobrado, né? Sofrer porque foi abandonado pela mãe e sofrer porque está sendo agredido, eu fiquei comovido, sim. Mas o que mais me deixou assim, impressionado nisso tudo foi ver as cenas que ele, mesmo quando ele estava com fome, ele ia lá e se agarrava ao cuidador. Vocês devem ter visto isso também. Ele estava lá querendo comer, mas ele se agarrava a perna do cuidador e não largava a perna do cuidador, porque a vontade, né, de receber afeto, de não ser hostilizado, essa vontade era maior do que a fome que ele tinha. Então, assim, eu fiquei muito comovido com essa parte aí. E nessa história toda, por que eu acabei ficando, no final, foi indignado com esse caso do macaquinho Punch? Foi porque eu vi milhões de seres humanos se movendo aí na internet para compartilhar essa história. Milhares de seres humanos fazendo filas absurdas lá no zoológico para ver o macaquinho. Milhares de seres humanos, não, qualquer um impressionou com isso, que começaram a comprar o macaquinho de pelúcia, aquele orangotango de pelúcia que o macaquinho usava lá no zoológico. E o macaquinho de pelúcia, ele custava $18 antes, e ele passou a ser vendido por $200, $300. E por quê? Porque todo mundo ficou comovido com a história. Todo mundo ficou comovido. E isso não é ruim, como eu falei, já é uma característica instintiva nossa de seres humanos. Mas o ruim é você se comover com um macaquinho que vive numa estrutura social de macacos, que é bem diferente da nossa, como eu falei, e você não se comover com as crianças pequenas que estão por aí, precisando de cuidados. Ou pelo menos, né, alguém que fale por elas, porque as crianças não têm esse poder de falar por elas enquanto elas são pequenas. Porque quando uma criança nasce, ela é vista ali, pelos pais, pela família, como um milagre. Mas rapidamente, os adultos se acostumam com essa criança e começam a bloquear ela. Não pode correr, não pode dançar, não pode fazer barulho, não pode perguntar. A criança não pode questionar nada. Se questionar, os adultos passam a ver isso como uma afronta. Eu estou perdendo a autoridade, essa criança está me desafiando.
E aí, né, aquele instinto de fazer o que é mais fácil também começa a acontecer na infância dos nossos filhos, porque a gente quer educar, mas como educar é muito complicado fazendo o necessário, o que eu faço? Eu dou uma chinelada ali para reprimir, porque quando eu estou reprimindo, eu consigo conter essa criança rapidamente, mas eu não estou educando. E a diferença entre reprimir e educar tem um abismo muito grande entre essas duas coisas. Eu conheço mesmo alguns pais que deixam o filho lá, chorando sozinho por vários e vários minutos, para a criança não ficar mal acostumada. Gente, Elias, eu tenho muita coisa para fazer, eu não posso ficar, eu tenho muita coisa para fazer. Beleza. Então, o tempo precioso seu aí que você não pode passar lá, afagando o seu filho que está chorando, ensinando o seu filho a dormir sozinho, você usa esse tempo compartilhando os casos do macaquinho Punch. Entendi. Mas na verdade eu não entendi não, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Gente, o seu filho sofre muito mais com a sua negligência do que aquele macaquinho lá sofre lá apanhando dos outros. Porque, como eu falei, o macaquinho tem um sistema social que é muito diferente do nosso. Já o seu filho não tem. O seu filho precisa realmente da sua atenção o tempo inteiro. Sem dizer que se você for comparar lá com o macaquinho, você vai ver que o macaquinho, mesmo bebê, ele já consegue se virar. Já o seu filho, ele não vai conseguir se virar. Ele vai precisar de você ali, por muito tempo. Precisa da sua atenção por muito tempo. Porque o cérebro nosso de ser humano, apesar de ser muito potente, ele não se desenvolve muito rápido como dos outros animais. Os outros animais já nascem ali com o cérebro mais ou menos pronto, e é por isso que em pouco tempo eles já conseguem se virar na natureza. Já no caso nosso de seres humanos, a gente precisa de muito tempo. E qualquer coisa que você faz que vai trazer ali estresse na vida do seu filho, por mais simples que seja, pode atrapalhar o desenvolvimento cerebral do seu bebê, que depois você vai investir tanto para desenvolver. Meu filho não consegue ter atenção, meu filho não consegue concentrar nas coisas da escola, meu filho é muito agitado. Pois é. Será que não foi algum processo de negligência lá no início, quando o cérebro do seu filho estava ainda em desenvolvimento? Será que não foi uma falha sua lá que causou essa desestrutura aí no comportamento do seu filho? Alguma alteração bioquímica no funcionamento do cérebro do seu filho e agora está atrapalhando ele? Pois é, a neurociência mostra que isso sim acontece quando a gente apresenta comportamentos de negligência com os nossos bebês. O problema é que antes do cérebro do nosso filho estar pronto, a gente já se acostuma com o filho, com esse milagre que a gente esperou tanto durante a gestação. E aí a gente começa a negligenciar. E aí depois ainda vai compartilhar a foto do vídeo do macaquinho. Isso me deixa muito indignado. E quando eu falo de negligência aqui, eu não estou falando de negligência aquela que os serviços sociais investiram, que é de falta de comida, falta de abrigo. Eu não estou falando desse tipo de negligência, eu estou falando da negligência sutil, que sempre acontece com as pessoas que querem, que ficam com esse papo: eu sou um pai raiz, eu sou uma mãe que não vou ser Nutella. Beleza, isso é muito bom, porque há um tempo atrás, algumas gerações atrás, a maioria dos pais estava caminhando para o extremo da educação, que é a permissividade. Mas a gente está saindo desse extremo da permissividade já indo para o outro extremo, que é a negligência sutil. Deixar o bebê lá chorando, lá até cansar. Ele vai chorar aí sozinho até ele aprender a dormir sozinho. Meu Deus, isso traz danos na estrutura cerebral do seu filho. Deixar o filho o dia inteiro na creche, isso é normal hoje em dia. Beleza, vou deixar ele lá o dia inteiro na creche, mas quando chega em casa eu estou cansado. E aí eu não quero dar atenção pro meu filho, dou um brinquedinho e falo para ele ficar lá no canto dele lá e não me encher o saco porque eu estou cansado. E isso também traz danos na estrutura cerebral do seu filho. E quanto menor
é o seu filho, mais danos traz essa negligência sutil para o cérebro dele. Porque quanto mais novo é o seu filho, mais imaturo é o cérebro, então mais esse cérebro sofre. Então, se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento infantil, sobre fisiologia cerebral, sobre como o cérebro do seu filho se desenvolve, acompanhe aqui, porque eu vou postar mais alguns vídeos que vai mostrar detalhadamente o mínimo que você precisa saber para enfrentar esse desafio junto com a sua criança. Porque apesar de ser um desafio fazer o básico, fazer o mínimo pelo seu filho é sua obrigação. Então siga aqui no canal que eu vou soltar mais alguns vídeos a respeito desse assunto, que é a estrutura basal para que o cérebro do seu filho se desenvolva de maneira plena. E lembre-se, família é construção diária. E só é de tijolinho em tijolinho que um dia você vai construir a estrutura familiar que você sempre sonhou em ter.